Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é a nossa irmã Georgina Valente, da Sociedade Espíritas Amigos de Maria Bezerra, aqui de Alvorada, e o tema será o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Uma boa palestra para todos nós. Boa tarde, amigos. Paz e boa noite. Nós agradecemos a oportunidade que a casa nos oferece, a oportunidade que Jesus nos alcança, para que neste momento possamos refletir sobre esse tema tão importante e naturalmente a Deus, que nos criou, a todos nós, para crescer e evoluir. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Dentro desse capítulo, que é o primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Fala também da aliança da ciência e da religião. E nas instruções dos Espíritos, nós temos a nova era. Então, nós vamos iniciar com uma mensagem do Velho Testamento, Eclesiastes 3, que ele vai de 1 a 17 a 21, acredito. Fala do tempo. E tudo tem seu tempo de maturação. Nesta passagem de Eclesiastes, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens e para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dos homens, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem come e bebe, goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz que Deus, para que haja temor diante dele. Temor diante dele. O que há já foi, e o que há de ser também já se foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais diante do sol, debaixo do sol, que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos,
dos homens de Deus, os provaria para que assim pudessem ver que são em si mesmo como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes, Velho Testamento. Meus amigos, que complexidade nestas palavras. Mas o que nós trouxemos é a conotação do entendimento das pessoas frente à época em que nós estávamos recebendo esta mensagem. Já no século I, no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel se reporta também ao tempo, quando Públio Lentulus encontra pela primeira vez Jesus na sua caminhada, olha a diferença. Aquele centurião romano, orgulhoso, com um cargo no Sinédrio, com um cargo importante, precisava encontrar o Cristo, e mesmo assim, quando ele encontra o Cristo, ele o nega, reconhece o seu valor, cai de joelhos, porque emocionalmente ele reconhece ser aquele homem o modelo e guia da humanidade, mas ele não se dobra frente ao que ele sentia. Então, ele, quando escreve as suas memórias, na primeira página, Mensagem ao Leitor, do livro Há 2000 anos, ele fala que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade, o que são para nós? O que significa para nós o tempo? Sim, o tempo é o grande tesouro do homem, e 20 séculos, assim como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências, de lutas redentoras. Esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de 3 revelações que vão sendo sucessivas à nossa capacidade de perceber a espiritualidade, a existência de um Deus e a nova era, a era que Jesus nos trouxe, a era do amor. Então, o tempo, nessa sucessão de séculos, anos, dias, horas, minutos e segundos, envolve a noção do passado, do presente e do futuro. Diante desse questionamento do nosso passado, do nosso presente e futuro, nós envolvemos as nossas realidades. E nós vivemos como que estivéssemos muitas vezes no piloto automático. Vamos pensar quando nós acordamos todas as manhãs. Pegamos o celular para ver a hora, o tempo, a chuva. Vamos à cozinha, a higiene, banheiro. O que nós fazemos no piloto automático? Porque muitas vezes nós estamos ligando a chaleira ali elétrica e vamos buscar isso, a geladeira aberta, e a gente vai fazendo, pensando tudo que vai realizar durante o dia, e no piloto automático nós vamos deixando o tempo passar com os mesmos hábitos que nós vamos cristalizando na nossa existência.
O modo de falar, de pensar, de agir vai se tornando hábito no piloto automático que eu ligo e desligo. E diante desse presente, eu vou trazer do meu passado que me fez aquilo que eu sou hoje. E como nós nos libertar desse piloto automático de saber o que eu estou fazendo com esse bule na mão? O que eu tenho que fazer daqui a 10 minutos? Como eu tenho que centralizar a mudança do pensamento? O que eu preciso buscar para entender a minha realidade espiritual? Afinal, se passaram séculos e milênios e nós estamos muitas vezes cultivando as mesmas propostas de busca da felicidade por caminhos totalmente, muitas vezes, equivocados. Tem ocasiões, eu não sei se é por causa da minha idade, mas eu estou com um açucareiro na mão e vou guardar lá dentro do micro-ondas, por uma hipótese. Mas eu penso, o que eu estou fazendo com isso na mão? Eu vou guardar num armário uma coisa totalmente fora do contexto, porque eu já estou pensando lá adiante. E o piloto automático vai fazendo tudo ao contrário do que a minha mente deveria realizar. Tem uma história muito interessante, tem um menino ali, que ele vai ouvir e eu acho que ele vai gostar. Era uma vez um menino que morava numa plantação. O pai dele tinha uma plantação, uma horta de melancias. E ele adorava melancias. Tinha outro pomar muito grande, com couve, com cebolinhas, com cenouras, mas quando o pai disse assim, eu vou plantar melancias, ele disse, nossa, é a fruta que eu mais gosto. Então, quando ele viu aquelas ramas se espalharem pelo chão, e ele disse, onde estão as melancias? O pai dele disse assim, calma, dessas florzinhas que vão surgir, vão desenvolver as melancias. E aquilo foi assim uma festa, quando apareceu as primeiras florzinhas e depois o fruto, e os frutos foram crescendo, e quando nós vamos colher as melancias, e o pai dele disse assim, calma, eu vou te ensinar como e quando colher as melancias. Ah, mas precisa tudo isso? O pai dele disse assim, sim, tem uma ciência para tudo. Tem que bater na melancia em cima e ela vai fazer um barulho diferente, bloc, 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 e vai indicar se a melancia está pronta para comer. E disse, mas tem que fazer esse barulho? Sim, perceba com... E o pai foi batendo nas melancias que estavam ali. Aí ele batia... Não, mas não dá essa. Não, ainda não. E assim ele foi, essa já dá. Pegou a melancia. Ai, que festa. Levou para casa, comeram, dividiram maravilhosamente bem. E assim aquelas melancias foram amadurecendo. Um dia ele foi passear na horta sozinho. E ele disse assim, puxa, só comer uma melancia de vez, isso aí é muito pouco, nós somos quantos? E ele, sabe uma coisa, olhou para os lados, não viu o pai, não viu ninguém, disse, eu vou comer uma melancia, ninguém vai saber. E ele foi, até achar bloco, pegou, colheu e foi comer longe, lá perto de umas pedras, bem longe da horta do pai. E lá ele comeu melancia, estava maravilhosa aquela melancia, super madurinha, que coisa mais boa. Bom, agora eu tenho que enterrar isso aqui, o pai não pode saber que eu comi a melancia. O pai disse que eu não podia comer, nós tinha que repartir lá em casa. E ele enterrou. O tempo passou, terminou as hortas todas, eles venderam melancias, que esse era o produto da horta, né? Eles vendiam, colhiam. Um dia o pai plantando disse assim, meu filho, olha só que milagre que aconteceu. Tu sabe que, vamos lá, que eu te mostrar uma coisa bem legal, tu vai te espantar. O que será, pai? E foi com o pai até um local. Quando o pai se aproximou perto das pedras, ele lembrou
da melancia. Olha, meu filho, a nossa horta é tão boa que dá melancia até onde a gente não planta. E ele ficou vermelho. Vermelho porque o pai tinha descoberto a mentira dele. E ele disse: pai, me perdoa, pai. Fui eu que comi. Eu disse: eu sei, meu filho. Eu sei que tu comeu porque as sementes contaram. Para nós pensar no passado, no presente e no futuro. Toda semente, todas as nossas atitudes no passado se refletem no presente e no futuro. Então, cada época é marcada pelo cunho do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual e também é a indiferença moral. É a época acelerada, a tecnologia, o progresso, mas a moralidade estagnada, com exceções. Nós valorizamos esse progresso, essa busca desse boom, mas a moralidade está ainda deficitária. Não nos esqueçamos que os momentos de cada dia são valiosos. A natureza nos ensina a não pular etapas, sem que soframos as penalidades através dos resultados indesejáveis. O tempo de agora pode ser tempo de chorar, mas também pode ser tempo de sorrir. Pode ser tempo de abraçar ou de destruir. Todo fruto colhido antes do tempo apresenta um sabor desagradável. E realmente é. Nós tínhamos lá em casa um pé de maracujá maravilhoso. E quem não gosta de maracujá? Era muito maracujá. E nós naquela ansiedade, não, eu acho que esse já dá. Eu pegava aquela decepção quando abria, não é? Porque não dá para fazer nada com maracujá azedo. Ele tem que estar no tempo bem maduro. Então o lavrador, ao lançar a semente ao solo, tem que se submeter ao sacrifício da espera. Sacrifício, esperar o tempo certo. Somente assim será beneficiado com o sucesso da colheita. Foi isso que aconteceu lá no Velho Testamento, que veio trazer toda aquela proposta, todo aquele despertar para as nossas consciências, porque aí veio João Batista, antes de Jesus, preparar um caminho para que Jesus pudesse, e ele diz assim: aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Eles eram primos, uma diferença de idade pouca, e eles se conheciam, eles vieram missionários em épocas, porque João Batista começou antes de Jesus. Então ele trazia a proposta já de um Deus único, os 10 mandamentos. Quem não conhece: eu sou o vosso Deus e vos tirei do Egito, da casa de servidão. Disse que não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Quem não conhece, ele quebrando aquele bezerro de ouro do filme Os 10 Mandamentos. Quando os homens achavam que para orar, para se ligar ao Criador, tinha que ter uma imagem. Então ele trouxe já essa proposta, que Deus, nós nos ligamos sem aquela imagem do bezerro de ouro. Não pronunceis o nome de Deus em vão, lembrar de santificar o dia de sábado, honrai pai e mãe. E nós conhecemos: não cometerás adultério, não mateis, todos aqueles 10 mandamentos. Mas a moral que Moisés ensinou, apropriada ao adiantamento dos homens daquela terra, propunha regenerar aquele povo. Era apropriada para que aquele povo entendesse aquela mensagem e depois se apropriasse de Jesus.
Porque Jesus, então, vem com essa leitura da lei de Deus. Não penseis que eu venha destruir a lei que Moisés tinha dito. E a lei de Deus, ele veio complementar, ele veio cumprir a lei de Deus, porquanto, na verdade, digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, que é a letra I do alfabeto grego, iota, e um único ponto. Então, enquanto não houver sido cumprido a lei de Deus na terra, nós não passaremos de um estágio para um mundo mais feliz. Imaginem, meus irmãos, quando Jesus então nos traz a era nova, a mensagem do amor, quando diz bem-aventurados os aflitos, porque ali Moisés arrebentou aquele bezerro, gritou com os homens, era a lei do talhão. Quando Jesus vem e diz, bem-aventurados vocês que sofrem, mas como será? Os homens perguntavam, como é que eu vou ser bem-aventurado se eu sofro? Como é que eles iam entender essa proposta? Bem-aventurado? Por que será? Porque a vida é o resultado daquilo que fazemos. É sementes que contam. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A proposta da reencarnação, Jesus lança através das parábolas, dos seus ensinamentos, do seu poder, para despertar no homem a consciência do porquê. Por quê? Por que que eu sofro? Por que que é nascer de novo? Ainda mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão, perecerão. Todos os atos que fazemos terão uma resposta. Jesus acordava naquelas mentes, nas menores ocasiões que nós nem pensávamos. Pedro desabainha a espada e decepa a orelha de Malco. Jesus diz, e bainha a tua espada, porque se tu lançares mão da violência, a violência vai te encontrar. Coloca a mão, cicatriza, ele fica sem orelha, conta-nos a história, estigmatizado, porque quem não tinha uma parte do corpo, era um infiel, era um ladrão, era um perseguido da justiça, e Malco só foi cicatrizado. Ele deveria certamente, era um presente que fazia com que ele recuperasse o seu passado. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Moisés não havia dito isso, mas Jesus disse, perdoa sempre. Ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí vem o Espiritismo, que é essa ciência nova, que resgata as palavras de Jesus e explica a natureza, a existência do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo pelo viés mediunidade. Todos nós que aqui estamos nessa casa espírita sabemos que somos médiuns, que pensamos junto com espíritos, que não precisamos estar na mesa de atividades mediúnicas para dizer, eu sou médium. Não, somos todos médiuns. Porque essas vozes que nos falam e que eu converso e que eu respondo, espíritos que podem estar nos dizendo, não faça isso, perdoa, esquece, começa de novo, te esforça, ore, tenha paciência, tolerância. Mas também tem vozes que dizem, não perdoe essa falta. Não vá à casa espírita. Ele é teu inimigo. Ela não gosta de ti. Na casa espírita, nas reflexões e no estudo, nós aprendemos a distinguir as vozes que nos fazem
valorizar as sementes que eu posso lançar na terra para ser mais feliz amanhã. A nossa doutrina, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, por isso relegada para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, quando alguém demonstra uma mediunidade, ela é médium. Ele é capaz de curar. O Espiritismo diz que isso tudo faz parte de um processo natural para que possamos crescer e desenvolver as nossas potencialidades. Então, o Espiritismo fala-nos lá na Gênese, será o futuro das religiões. Ou seja, as religiões irão adotar os seus princípios fundamentais. No futuro, não precisa a diferença, porque a religião espírita, os fundamentos são da lei de Deus. E sendo da lei de Deus, todas as demais religiões terão o mesmo fundamento, a mesma fundamentação, porque foi Jesus que trouxe e disse. Quem foi Jesus? O modelo e guia da humanidade, o Espírito mais perfeito que aqui pisou na terra, enviado por Deus para nos impulsionar o nosso progresso e despertar as nossas consciências para a real fraternidade, para o amor que devemos ter a todas as pessoas. Não é apenas aqueles que nos são simpáticos, aqueles que são do mesmo partido político, aqueles que são meus amigos queridos do coração. Não, para todos. Para todos. Não importa o pensar do outro, se ele está tão distante do meu pensar e eu acho que eu estou correta, eu vou orar. Para que todos nós possamos crescer juntos, eu e aquele que eu acho que está distante. Às vezes sou eu que estou distante, mas se eu orar por ele, estou orando por mim também. Se eu quero que ele seja feliz, naturalmente eu vou trazer a felicidade para o meu lado, para a minha vida, para as minhas conquistas. Então a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. O que é fraternidade? É estender a mão um para o outro, como irmãos. Isso será o futuro da nossa terra. A era nova. A fé nos princípios fundamentais. Deus, a alma, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos que esse Deus é o mesmo para todos e que esse Deus é soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto. Que o mal vem dos homens e não dele. Porque Deus é justiça e é amor. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai. Mas assim, então a gente pensa assim, Jesus era perfeito. Chegou aqui na terra. E como ele foi tratado quando diz, perdoa o teu inimigo. Ama, quando ele curou os leprosos, quando ele trouxe aquele exemplo maravilhoso. Então a gente pensa assim, aqui no livro Pão Nosso, diz assim, que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? Se Jesus viesse aqui, porque ele não tinha nada para sofrer como nós, o passado dele era perfeito, sem mácula. Mas se ele viesse aqui e não cumprisse a lei, cumprir a lei, se era uma época de violência, onde os homens não se amassem, será que Jesus teria que ter um comportamento dos homens diferente? O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo,
Viveu entre os doutores irritados, ele não escolheu amigos. E pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o pão duro dos pecadores humildes e terminou a tarefa santa entre 2 ladrões. Que mais desejas? É uma pergunta para nós. Se nós aguardamos uma vida fácil, Jesus o teve? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Como é que nós vamos querer, nós que temos tantas sementes que precisam ser escondidas, como é que nós vamos querer que elas não deem frutos, até quando a gente nem espera? Meus amigos, é hora de prosseguir, atentos na construção da doutrina espírita, sobre os princípios de Jesus, seja hoje, depois de amanhã, ou no grande futuro. Todas as criaturas da terra, olha só, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real. Não só no campo da inteligência, como vimos lá atrás, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Como nós precisamos prosseguir, sendo cartas vivas do Evangelho, deste Cristo que eu entendi, e que nos faz ser autênticos na busca real do homem que exercita o amor no piloto automático, reconhecendo-se a si mesmo e se esforçando para domar as suas más inclinações. Para terminar, nós trouxemos o hino do entardecer, que é do livro de Emmanuel, 50 anos depois, que diz assim: louvado sejas, Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado sejas, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós, do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Da tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo.
Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Amigo e mestre Jesus, que não veio destruir lei alguma, e sim dar o seu cumprimento, nos ensinar, vivenciar a lei do amor. Nós já somos capazes de compreender, precisamos viver essa proposta do amor. As nossas mentes já podem dimensionar a exatidão, a veracidade de distinguir aquilo que queremos e o que devemos. Que esse Mestre Jesus nos abençoe as nossas vidas, as nossas existências, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, o nosso propósito de nos tornar cada vez melhores. Muita paz para todos nós. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.